E no episódio de hoje eu vou falar sobre quatro músculos para o fisioterapeuta aprender a avaliar rapidamente no paciente com DTE. Então sejam muito bem-vindos. Aqui é para você que quer, ter melhores e mais rápidos resultados no paciente com disfunção temporomandibular. Você que é fisioterapeuta e deseja, através do tratamento da disfunção temporomandibular, atingir reconhecimento financeiro, atingir reconhecimento profissional, ter segurança para avaliar, diagnosticar, utilizando o raciocínio clínico avançado para poder escolher técnicas mais assertivas, tá? Aproveitando, de fato, essa enorme quantidade de pacientes que vem aparecendo. Vocês aí, só para a gente ter uma noção, quem aí está vendo, um número muito maior de pacientes chegando ao consultório, de pessoas se queixando por conta de bruxismo, estalido e dores orofaciais. Quem aí tem percebido isso? Coloca aí. Eu tenho percebido, eu tenho percebido. Coloca aí. Eu quero saber de vocês, porque de fato, desde a pandemia para hoje, cada dia mais pacientes têm chegado com essa queixa no nosso consultório. São dores no pescoço associadas com ATM, são dores de cabeça associadas com ATM, são dores nos ombros associadas com ATM e que muitas vezes nós não conseguimos um resultado rápido e consistente por conta da falta de integração, de avaliação com a ATM. A ATM que tem função postural, que tem função proprioceptiva, mecânica, muito associada com essas outras áreas, tá? Então, hoje, para você se tornar referência em disfunção temporomandibular, ser um fisioterapeuta que tem efetivamente melhores resultados rápidos, você precisa entender dos músculos. Quem aí concorda comigo que os músculos são importantes para você ter melhores resultados com pacientes com disfunção temporomandibular? Fala para mim aí. Eu concordo, Randy, eu concordo. E aí, para que você tenha de fato isso, você precisa entender que todo o sistema estomatognático ele é dependente da função muscular. Como assim, Randy? Simplesmente porque a mandíbula, por exemplo, se ela não tem o sistema musculoesquelético ativado, equilibrado, funcionante, ela vai gerar categoricamente uma luxação da mandíbula. A mandíbula ela não fica encaixada se não tiver os músculos funcionantes. E a partir desse processo, os músculos determinam todas as funções vitais relacionadas com a ATM. E por isso é extremamente importante. E por isso é uma oportunidade incrível para o profissional hoje, que tem visto desde a pandemia esse crescimento enorme de demanda de pacientes, entender profundamente a relação do tratamento do paciente com disfunção temporomandibular e efetivamente os resultados mais rápidos. Como é possível isso chegar, esses resultados serem muito mais rápidos? E dentro desse processo, eu me lembrei agora de uma paciente que ela tinha um problema muito grande. Todo dia, não sei se vocês têm esse tipo de paciente, todo dia ela acordava com a sensação de limitação da abertura da boca e não conseguia abrir a boca até 3 dedos assim para comer um pão no café da manhã. Quem tem esse tipo de paciente já atendeu ou conhece alguém nesse sentido? Quem aí conhece, você como fisioterapeuta, você como profissional que quer se tornar referência, é preciso entender isso. E essa paciente, ela tinha uma dificuldade muito grande e o pior é que ela já tinha passado por diversos colegas, por diversos profissionais que não tinha trazido para ela uma clareza sobre o tratamento que ela precisava fazer. Ela gostaria de falar, o início do dia no trabalho é bastante limitado, a
paciente tinha dificuldade na mastigação, né? E foi quando ela, já numa questão de desespero, ela me encontrou e eu trouxe uma clareza para ela. O que sempre estavam fazendo era tratando a tensão muscular, a limitação de abertura e fechamento da boca, como se fosse causa do problema dela. O músculo estava tenso? Estava. O músculo estava limitando a abertura e fechamento? Estava. Mas no caso dela, não existia uma relação causal em relação a isso. E aí, o que é que eu quero que você esteja atento? A ATM depende dos músculos, mas nem sempre os músculos são causas dos problemas. Então aí, ó, nem sempre os músculos são a causa do problema. E é isso que eu quero, nesse conteúdo de hoje, trazer para você. Preparar você para o melhor e mais completo evento para fisioterapeutas que desejam ter melhores resultados, resultados rápidos com o paciente com disfunção temporomandibular, tá? E dessa forma, tá? Dessa forma, o que é que eu quero? O que sempre confunde e atrapalha os resultados, né? De uma forma clara, né, o que sempre confunde e atrapalha os resultados de pacientes com tensões musculares, dores durante o processo de abertura e fechamento é você relacionar a dor, o problema muscular, o desequilíbrio músculo-esquelético do sistema da ATM como ela sendo uma causa específica. Os músculos não devem ser entendidos como o objeto a ser tratado. Presta atenção, os músculos não devem ser entendidos como objetos a serem tratados no paciente. Eles precisam ter uma conexão entre quem deve estar estimulando esses músculos e as suas consequências. Os músculos são consequências de disfunção de todo um sistema estomatognático. Não é o músculo está tenso, você vai lá, faz massagem na musculatura. Não é o músculo está tenso e você faz dry needling nessa região. O músculo e suas consequências, as dores referidas, trigger points, apertamentos, são vítimas de um sistema muito mais profundo, de um sistema que traz para o fisioterapeuta uma necessidade de um conhecimento, de um raciocínio clínico, de entender o que é que está acarretando o problema. E isso é muito interessante, não sei você, mas, por exemplo, se você tem... Quem já conhece aí um paciente paraplégico, uma pessoa paraplégica, que teve uma lesão, que anda de cadeira de roda, que teve um problema nesse sentido. O que é que acontece? O músculo dele perde tônus, por quê? Porque falta conexão neurofisiológica, falta conexão dos nervos. E por que na disfunção de ATM você quer tratar o masseter, por exemplo, como se o problema da tensão muscular fosse apenas no músculo? Faz sentido para vocês, gente? Faz sentido? Concordam comigo? Nesse processo de entendimento, nesse processo de contextualização, é que eu quero que você consiga evoluir no tratamento do seu paciente, né? Se você começa a entender isso e começa a fazer o que ninguém faz, o que os outros fisioterapeutas não fazem, você começa a ter resultados diferentes. Você começa a avaliar, a progredir, a trazer uma perspectiva diferente para o seu paciente. E o paciente, principalmente com dor crônica, ele percebe isso. O paciente, ele percebe que você está fazendo algo diferente, ele enxerga você diferente, coloca em um processo de valorização diferente. E com isso, ele vai pagar para você melhor. Então, se você entende a disfunção de ATM aqui como um processo que tem músculo, que precisa do músculo, mas que esse músculo ele tem respostas por conta de outros estímulos,
e você começa a trazer um raciocínio clínico para entender como essa agressão externa ao músculo tensiona esse músculo, você começa a explicar de forma mais assertiva. Você começa a trazer para o paciente mais clareza. E é essa a grande oportunidade que tem tornado fisioterapeutas destaques, centenas de fisioterapeutas destaques nessa área, referência nas suas cidades. Estão começando a perceber que o que aprenderam na faculdade sobre relaxar a musculatura, sobre melhorar a tensão dos músculos, não é suficiente para gerar resultados mais rápidos. E nem muito menos fazer o paciente lhe respeitar como profissional. Quem deseja aí ter mais respeito pelo paciente, ser reconhecido de fato, o paciente seguir as suas orientações, o paciente seguir o plano de tratamento. Quem aí sente essa necessidade? Fala aí para mim. Andy, eu sinto essa necessidade. Eu quero saber de você. Se você sente essa necessidade, que é exatamente por isso. Se você não consegue trazer clareza para o paciente que os músculos, ele tem uma correlação, mas que precisam ser entendidos de outra forma, e você traz um modelo diferente com o resultado, mais importante é isso, e com o resultado para o seu paciente ficar melhor, você consegue crescer em relação ao respeito ao que o seu paciente tem por você. E é exatamente isso que eu quero que você consiga entender, tá? Essa grande oportunidade em um olhar de ser mais assertivo com relação aos músculos, com relação à avaliação dos músculos. Essa inovação no processo de tratamento do paciente com disfunção temporomandibular é que vai fazer o seu paciente pagar mais, aumentar a sua renda. É isso que vai fazer ele perceber que o seu valor é diferente, o seu nível de conhecimento é diferente em relação a outras pessoas. Faz sentido para vocês? Que faz sentido para vocês? Fala aí para mim, comenta aí para mim se faz sentido para vocês. Porque é exatamente sobre isso, né? Você sabe quando o paciente está ali com você, frente a frente, e você consegue relaxar a musculatura dele de uma forma que ninguém consegue, de uma forma que ninguém traz para ele, você sabe o poder de um paciente satisfeito, né? Vários alunos meus, assim, a gente tem centenas de alunos, mais de 600 alunos a gente tem, vários alunos meus dobraram a agenda simplesmente com esse nível de resultado, de perspectiva, de comunicar de forma mais importante. E o boca a boca, devido a um resultado de qualidade, a uma abordagem de qualidade nesses músculos tensionados, gerando mais assertividade. O boca a boca é o poder ou não, gente? Coloca aí. Boca a boca é o poder, principalmente no início de um trabalho que você quer se tornar referência nessa área. O boca a boca é o poder nesse início, tá? Mas imagine você poder otimizar isso com estratégias, com passo a passo de avaliação, de captação desse paciente, você se tornando referência. Olha aí, Cláudia, é o poder, o boca a boca, e você precisa ser o profissional reconhecido para isso, que gere o poder no seu paciente e que ele perceba que, de fato, o tratamento dele está sendo diferenciado, tá? Que está sendo diferenciado. Mas, de forma clara, gente, vamos ver aqui o masseter, né? Quem, mesmo sendo profissional, aí a Cláudia, a Nelly, quem está aí conosco, mesmo sendo profissional, quem aí tem o masseter tenso? Randy, eu tenho o masseter tenso. O masseter é um músculo muito importante dentro desse processo de avaliação do paciente com disfunção temporomandibular, né? Como você avalia o seu paciente com disfunção de ATM? Como você testa esse paciente com disfunção temporomandibular? Como você conecta as tensões musculares do masseter em relação ao que você vai fazer com o seu paciente? Presta muita atenção em relação a isso, porque
Tanto o masseter, o temporal, os músculos mastigatórios, né? Nós somos ensinados no modelo tradicional e de forma muito deficiente. Não sei vocês, eu nunca tive aula de raciocínio clínico nas DTMs na faculdade. Quem aí teve? Eu nunca tive. Quem nunca teve, coloca aí. Eu nunca. Eu nunca. Quem nunca teve, coloca nos comentários. Eu nunca. E existe uma defasagem grande quanto a isso. Como é que você vai avaliar um músculo como uma seta de importância incrível, sem um conhecimento da sua integralidade, de como ele afeta, de como ele é capaz de comprometer todo esse sistema? Geralmente, o que é que acontece? Você avalia na palpação, você avalia referindo dor, tocou e o paciente refere dor, você avalia o paciente tradicionalmente através da abertura e fechamento da boca, o que não é tão correto. E eu quero que você saia dessa live entendendo isso. Caso contrário, os pacientes vão voltar com dor. Caso contrário, os pacientes vão voltar comprometidos. E eu não quero que você passe por isso. Eu quero que você tenha, de forma clara, o entendimento sobre o que você vai ser capaz de fazer de forma assertiva, rápida, consistente com o seu paciente. Quem quer ter muitos resultados com o paciente de disfunção de ATM, fala aí. Eu quero. Eu quero. Por que eu estou dizendo isso? E você precisa aprender esse passo a passo, essa dinâmica, essa rota que eu quero passar para você aqui. A primeira coisa que você tem que ter são as características. Quais são as características funcionais dos músculos? As características funcionais dos músculos estão com o seguinte padrão. Todo músculo ele precisa de quê? De um nervo. Todo músculo precisa de um nervo. Todo músculo precisa de uma estrutura neurológica que comande. Todo músculo precisa de quê? De vasos sanguíneos. Todo músculo precisa de vasos que estão caracteristicamente trazendo para o músculo uma nutrição. Ele está trazendo para o músculo a retirada de ácido lático, de catabólitos importantes dentro desses músculos. Todo músculo ele tem origem e inserção. Olha só, todo músculo tem as fáscias associadas. E todo músculo tem também a sua característica, o seu tônus normal. E quando ele tem bilateralmente função com o seu paralelo, por exemplo, com o seu irmão, você traz uma característica de equilíbrio, de ter que avaliar um lado e o outro. Tá? Então, você avalia todos esses pontos dos seus músculos? Você avalia as questões neurológicas desse músculo? Você avalia, antes de tratar, como está a característica vascular desse músculo? Você avalia como está a origem e a inserção? Lembre-se, todo músculo precisa de boas fixações. Coloca aí nos comentários. Quero ver vocês participando. Tá? É muito bom quando vocês participam. Vocês aprendem mais. Vocês conseguem atingir melhores resultados. Todo músculo precisa de fixações. Todo músculo precisa de fixações. Caso contrário, o tônus dele vai ficar desequilibrado. Se eu tenho uma seta de um lado, uma seta do outro, onde um lado está com fixações alteradas, essas fixações vão manter um desequilíbrio, uma desarmonia no movimento da mandíbula. E o que eu quero é isso. Que você comece a entender na avaliação do seu paciente como fisioterapeuta, que você consiga ter resultados rápidos a partir dessas características. Tá? E se você não faz essa avaliação, você começa a seguir por um caminho de muita periculosidade, de muito perigo, porque o paciente pode receber uma técnica onde os seus músculos, essas estruturas não respondam tão bem. E ele entra no efeito rebote de aumentar
as dores. Quem aí já atendeu o paciente que ele chegou para você e no outro dia ele disse, doutor, eu tô com a dor pior, estou muito tensionado, estou muito pior. É muito comum isso acontecer quando você não entende, de fato, esses padrões, a parte neurofisiológica, a parte vascular, a parte de origem e inserção, e deixa uma falha nisso, tá? E aí, eu sei que parece que nós, fisioterapeutas, temos capacidade de tratar os músculos. E seguindo nessa perspectiva, porque a gente tem foco em técnicas musculares, alongamento, liberação miofascial, você acha que tratar um trapézio e tratar uma masseter é igual? Você acha que tratar os isquios tibiais e o masseter, o esternocleido, é igual? Mas não é. Não é igual. Você precisa ter um conhecimento específico em relação a isso, porque o sistema estomatognático é neurofisiologicamente muito intenso. Existem muitas informações associadas a eles que precisa de sua assertividade, de seu raciocínio clínico, onde você consiga buscar a melhor técnica de tratamento focando na causa e não apenas na tensão muscular. Faz sentido para você, gente? Eu quero que, de fato, você se prepare durante esse aquecimento. Serão 2 semanas de preparação muito intensa. Que você diga para os seus amigos, que você comente com todos o quanto vai ser importante esse processo, tá? Esse processo de entendimento da base, porque será um evento de imersão, será um evento onde eu vou dar toda a minha energia para que você consiga entender de fato como se tornar um fisioterapeuta de resultados rápidos nas disfunções temporomandibulares e ganhar destaque nesse mercado, se tornar referência nesse mercado, tá? E não sei se você já percebeu, mas existe uma demanda tão grande que se você conseguir associar a alta demanda de pacientes com um bom raciocínio clínico, com técnicas assertivas de tratamento do seu paciente, isso pode mudar a sua história dentro do reconhecimento financeiro, do destaque do valor de consulta, do que o paciente lhe reconhece. Porque você precisa entrar nessa imersão e encontrar o passo a passo correto da avaliação de cada estrutura. Quem quer aí mudar a história de reconhecimento, principalmente no tratamento que vocês fazem? Quem disser eu, já vai ter aí 6 meses de sucesso financeiro. Coloca aí. Coloca aí. Vai ter, ó, agenda cheia, sucesso financeiro, paciente pagando muito. Olha, a palavra tem poder, viu? Eu estou falando isso e eu quero que, de fato, vocês entendam isso como um novo norte da vida de vocês, tá? Existem pacientes necessitados querendo profissionais com alto nível de tratamento, tá? E aí, gente, se você não faz essa sequência, se você não traz esse entendimento de que você precisa seguir uma ordem neurológica muscular, você precisa seguir uma ordem mecânica muscular, você precisa seguir uma ordem vascular, você corre sérios riscos. Riscos do paciente sair do seu consultório falando mal de você porque você foi lá e está saindo pior do seu consultório. Tem coisa pior do que isso? Tem coisa pior do que isso? Você se dedicar e o paciente não sair bem do seu consultório? Muitas vezes é por falta de conhecimento. Você não foi capaz de escolher a melhor técnica para determinar o resultado do seu paciente, tá? Então, como você faz? Quero saber de vocês, como você faz a avaliação de um músculo como o masseter? Como o masseter. Eu vou dizer aqui, basicamente, o que a maioria dos meus alunos fala. São centenas de alunos que, quando chegam para mim, chegam assim. Fala logo da tensão, da dor. Eu toco e o músculo está uma pedra, professor. Eu toco e o músculo está doendo muito, professor. Geralmente chega com isso. E depois dizem, eu não consigo, ele não consegue, o paciente não consegue nem abrir a boca.
É muito tenso, é tão tenso que ele peça para abrir a boca, ele tem uma dificuldade muito grande de abrir a boca, ou tem uma dificuldade X de abrir a boca. Nesse entendimento é que eu quero, que eu preciso que você entenda que a característica chave do músculo é gerar tensão ou não ter atenção. E isso vai determinar o que a estrutura associada a ele vai fazer. Concorda comigo? Quem está aqui concorda comigo? Então veja, vamos evoluir, vamos avançar nisso. Então, se você avança nesse sentido, você vai começar a perceber. Mas esse músculo, ele tem uma característica funcional. Mas esse músculo, ele tem alguém que manda nele. Um nervo. Uma estrutura nervosa que conduz esse nervo. E se você quer fazer esse músculo ficar mais relaxado, não vai ser apenas fazendo o relaxamento tradicional, um dry needle, uma liberação de trigger points. Diante desse processo, como você precisa evoluir para ter melhores resultados como fisioterapeuta, seu paciente com disfunção temporomandibular? Você precisa efetivamente entender de onde vem o controle do músculo. Coloca aí nos comentários, quem controla os músculos? Quem controla o músculo que você quer avaliar? É importante que você entenda isso. Quem controla esse músculo? É o primeiro passo. Quem controla? Ah, Randy, eu quero avaliar o Econ. Eu quero avaliar o masseter. Eu quero avaliar supraioides. Tá. Quem controla essa função? Qual nervo controla? Primeiro passo. Primeiro passo. Não adianta querer resultados, melhoras das tensões musculares, relaxamento do paciente, se você não consegue seguir essa prioridade. Não adianta querer se destacar, querer ser o melhor na área de ATM e não seguir isso. O paciente vai voltar com dor. O paciente, escreve o que eu estou dizendo, o paciente vai voltar com dor se você não seguir essa ordem. E aí, ó, o Éder já coloca aqui, trigêmeo, boa, Éder. Boa, querido. Trigêmeo. Trigêmeo. Ora, o trigêmeo. Vamos pensar aqui comigo. O trigêmeo. Um núcleo, 3 ramos. Todos sensitivos e um motor, o mandibular motor. Olha, controle da função muscular. Todos eles vindo caracteristicamente por essa estrutura temporal, onde está o núcleo trigeminal. E aí eu quero dar uma dica de avaliação. Quem quer uma perspectiva prática da avaliação aí desse masseter, por exemplo, associado com o trigêmeo? Quem quer? Para que você entenda isso. Observa como isso vai trazer uma clareza maior para você do que eu estou falando. Porque eu quero que você avance e tenha melhores resultados com o seu paciente. Que você consiga se destacar nessa área com técnicas mais assertivas. É o seguinte, você como fisioterapeuta, entenda. As aferências neurológicas para os músculos mastigatórios, elas determinam o comportamento desse músculo. E se você vai tratar o músculo sem considerar essa estrutura, você comete erros extremamente importantes. E daí presta atenção. Pega no masseter à direita, palpa. Pega o masseter à esquerda. E o que é que eu quero nessa dinâmica aqui prática? Eu quero que você me diga. Ah, Randy, a direita está mais tensa. E de 0 a 10 tem um nível 5 de tensão. De 0 a 10 tem um nível 6 de tensão na escala visual analógica. Então, ó, vai cá, comprime. Randy é 10. Randy é 3. Mas eu quero saber o lado que te dói mais. O lado que deixa mais tenso. Para que você consiga entender como vai abordar o paciente. Para que você consiga entender como integrar para o paciente para você ter melhor resultado em relação a isso. Tá? Então, vamos supor,
eu tenho efetivamente o lado direito mais tenso. Me incomoda. Quem aí tem o lado direito mais tenso? Mesmo você sendo profissional, mesmo você sendo um fisioterapeuta e não um paciente, mas que você tenha tensionamentos em relação a isso. Eu quero que você passe por esse processo. Vamos lá, Lucas, a galera aí, Bel, Marina, vamos lá. Se você tem o lado direito mais tenso, por mais que não seja você o paciente, presta muita atenção. A porção trigeminal de aferência pega toda essa região de crânio, principalmente o temporal. Então, o que é que eu quero de você? A partir do osso temporal, presta muita atenção aqui, ó, presta muita atenção. A partir do osso temporal, olha aí, Éder coloca lado esquerdo Eva 7 e lado direito Eva 3. Então, do lado da Eva maior, tá, Éder? Seguindo você aqui, seguindo você. Quem participa sempre aprende mais, eu vou direcionar para você. Olha aí, lado esquerdo. Então, ó, veja que a gente tem temporal, tem parietal. Daqui para frente são relações trigeminais, tá? São aferências. E o que foi que eu falei? A aferência determina a eferência, a resposta motora. Se eu tiver um trigêmeo correlacionando a tensão dessa estrutura, eu vou ter caracteristicamente um problema trigeminal neurofisiológico determinando a tensão desse músculo. Então, o que é que eu quero? Presta atenção. Do lado que você tem tensão, na região do pavilhão auditivo, um pouco mais acima, a região de temporal, você vai apoiar o calcanhar da mão. Ó, apoia o calcanhar da mão aqui, ó. Vai apoiar o calcanhar da mão. E vai colocar a mão em cima do parietal. Então, você vai fazer isso. Ó, apoia o calcanhar da mão e coloca a mão em cima do parietal. Mantém isso. Mantém essa estrutura. Mantém esse contato. E agora, o que é que eu quero que você faça? O que é que eu quero que você faça? Que você aproxime, faça uma força de compressão, assim. 10 compressões, assim. 1, 2, como você quisesse fechar aqui o parietal em relação ao temporal. Você faz 10 forças de compressão. 10 forças de compressão, tá? Você vem e faz assim, ó. 1. Dessa região para cima, ó. Comprime e vai tensionando. E aí, depois que fizer as 10, eu quero, no seu caso aí, Éder, que falou que tá com Eva 7 do masseter, tá com Eva 7 do masseter, você volte e palpe o masseter e fale pra gente qual o nível de tensão em relação a esse masseter. Olha, a gente identificou o músculo. Ao identificar o músculo, a gente foi identificar qual é o seu nervo. Veja só, isso é um passo chave para você ter melhor resultado no tratamento do paciente com disfunção temporomandibular. E você começar a se destacar, porque ele vai perceber que você consegue ter resultados muito mais assertivos do que qualquer outra pessoa. Ele consegue perceber que você tem uma forma de tratar diferente. Não é aquela coisa de colocar a mão e massagear. Não é aquela coisa de apenas mobilizar. Não é colocar um laser de forma indiscriminada. É você evoluir na forma de atender o seu paciente. E quando você realiza esse nível de procedimento, quem aí já fez? Olha aí o que o Éder falou. A Eva caiu de 7 para 1. A Eva caiu quase 90% de tensão. Ou seja, agora imagine você sendo o paciente e o fisioterapeuta, especialista na área, com conhecimento, que explica por A mais B o que está acontecendo com ele, traz uma forma que só no teste já é capaz de colocar o paciente com uma melhora de EVA de 7 para 1, acima de 90%. Caraca! Coloca aí, gente. Caraca! É demais ou não? É demais ou não?
Olha só. Quem precisa disso aí? Quem precisa desse conhecimento? Coloca aí, hashtag eu preciso disso. Hashtag eu preciso disso. Você precisa disso se quiser de fato entrar nessa área. Você precisa disso se quiser se destacar como fisioterapeuta de resultados rápidos na DTM. Você precisa disso se quiser ajudar os seus pacientes, se quiser ter uma técnica mais assertiva. Quando eu passo o teste, a avaliação já é meio caminho do tratamento, fica mais fácil de você determinar o resultado, determinar o que o paciente precisa, tá? Então, caracteristicamente, você precisa disso. Da mesma forma, você pode fazer, por exemplo, com o ECOM. Da mesma forma, você pode fazer com supra e ódios. Da mesma forma, você pode fazer com o trapézio. Primeiro, existe um passo a passo, gente, para que você entenda isso.